Olá, meus irmãos, um excelente dia para todos nós. Estamos de volta com os estudos na carta de Tiago. Lembrando o nosso tema geral, Tiago, a fé em ação. E sempre nós falamos, para que os irmãos possam estar lembrando, Tiago tinha em mente encorajar aqueles irmãos, que estavam sofrendo na dispersão, corrigir certas tendências de conduta e confrontar os cristãos com a responsabilidade que eles tinham perante Deus. Não podemos esquecer que nesse trimestre nós estamos utilizando a revista de adultos, que foi publicada originalmente pela editora cristã evangélica e que traz na sua capa esse título, Tiago, fé em ação. Portanto, essa revista é uma revista que nós adquirimos, compramos nessa editora e nós estamos realizando esses estudos nesta revista. Mas originalmente esses estudos são dessa editora. Hoje nós estamos atingindo o nosso estudo de número 7. E o autor da revista nessa data, ele coloca o título Fé e Obras. O texto desta manhã, nós vamos usar o texto de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26. Hoje nós vamos proceder da seguinte maneira. Abra aí sua Bíblia nessa referência Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26. E ao desenvolvermos cada ponto do nosso estudo, nós iremos fazer uma leitura do texto. De maneira que, ao concluirmos o estudo, nós teremos concluído também, assim, toda a leitura do texto. A título de introdução, queria fazer aqui duas perguntas. Você acreditaria numa pessoa que se diz eletricista, mas não consegue trocar uma lâmpada? Você acreditaria num homem que diz ser um excelente motorista, mas não consegue estacionar o carro numa garagem direito? Tiago também quer saber como uma pessoa pode dizer que tem fé, mas não possui uma obra, nem sequer uma, para poder provar essa fé que diz ter. E o nosso autor ele começa fazendo uma pergunta. Qual é a fé que salva? Como conciliar Romanos 3, 28 com Tiago 2, versículo 24? Estaria Tiago contradizendo o ensino de Paulo? Qual o papel das obras na salvação? Primeiro ponto, o autor desenvolve uma pergunta. Qual é o problema, então? Então vamos ler o versículo de Tiago, o primeiro versículo que nós vamos comentar hoje. Capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Este versículo, meus irmãos, que é uma pergunta, leva-nos a um ponto central dessa lição. Tiago quer saber como uma pessoa sem obra pode dizer que está salva. Bom, antes que você pense errado, acompanhe comigo algumas observações. Tiago inicia no versículo 14 fazendo uma pergunta. Uma pergunta não é uma afirmação. Uma pergunta chama ou espera uma resposta. Então o autor está apenas iniciando um diálogo com seus leitores. A palavra desse versículo que diz proveito, no grego significa lucro ou vantagem. Portanto, não pense que Tiago pregou a salvação pelas obras, contradizendo o apóstolo Paulo. Vamos analisar aqui 3 afirmações
que nós veremos a seguir para que nós possamos compreender melhor este fato. Tiago dirige suas perguntas a alguém que defende a fé. Tiago não afirma que a fé não pode salvar. Ele está dizendo que a fé que essa pessoa afirma ter, ou seja, uma fé sem obra, deve ser necessariamente traduzida em obras que beneficiem o próximo para a glória de Deus. É isso que Tiago está afirmando no versículo. Paulo e Tiago, eles querem dizer a mesma coisa com a palavra obras. São atos praticados em obediência à palavra de Deus. A diferença entre eles é o contexto em que essas obras são praticadas. Paulo nega que as obras possam ter algum valor em nos colocar num relacionamento com Deus. Tiago, por sua vez, insiste em que, uma vez estabelecido este relacionamento com Deus, as obras são essenciais, ou seja, servem como afirmação ou confirmação da nossa fé. Tiago ilustra esses ensinamentos que ele quer nos trazer em 5 maneiras para que nós possamos entender melhor. E vai do versículo 15 até o versículo 25. Então, nós vamos ler por parte para que nós possamos colocar melhor em nossa mente e entendermos. O primeiro texto ele está do versículo 15 ao versículo 17. Tiago vai falar sobre a indiferença em face dos irmãos necessitados. Veja bem o que Tiago vai falar, versículo 15 até o 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aqui Tiago explica como reage o crente, né? Como nós reagimos muitas vezes, isso é verdade, né? O crente se despede das pessoas necessitadas usando as palavras evasivas e piedosas. Vá em paz, meu irmão. Eu orarei por você. Mas o necessitado não está precisando de oração, e sim de auxílio material. Observe que Tiago não está falando de alguém na igreja que está querendo um carro novo, ou uma casa na praia, no campo. Ele está falando de gente na igreja que não tem o pão de cada dia, nem a roupa suficiente para se cobrir ou se proteger do frio. Conta-se uma história que um prefeito de uma cidade no interior de São Paulo fez a seguinte afirmação: quando vejo um mendigo na rua, tenho certeza que ele não é um evangélico. Que testemunho bonito, né, meus irmãos? Demonstra que os crentes estão cuidando daqueles que são seus, né? Daqueles que são seus irmãos, que estão carentes nesse momento. Mas Tiago prossegue aqui com seus ensinamentos e faz uma pergunta retórica no versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Vamos ler esse versículo em outra tradição, outra versão, que ele vai nos esclarecer melhor. Diz assim: mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. É isso que Tiago está tentando explicar. Tiago não está simplesmente desafiando alguém de maneira inconsequente.
ele só declara que a fé sem obras não é uma fé genuína e não pode ser aprovada. O comentarista Moody, ele diz assim, que Tiago refuta aqui a tentativa de separar a fé e as obras com o desafio, né? Mostra-me essa tua fé sem obras. Certamente que Tiago crê que é impossível alguém dizer ter fé e que não faça alguma ação prática para com o seu semelhante. Versículo 19. Vê bem, Tiago vai falar de demônios, né? Olha só o que ele fala. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Pode soar estranho afirmar que demônios creem. Todavia, observe duas coisas. Primeiro, o autor pergunta: crês tu que Deus é um só? Esta é uma confissão da unidade de Deus, né? Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ao povo de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Fazia parte da doutrina básica recitada 2 vezes ao dia pelo judeu piedoso. Segundo lugar, observe aqui. O fato é observar que aqui é a natureza da fé dos demônios, que é mera apreensão intelectual. Aceitar certas coisas como verdadeira não significa envolvimento ou entrega pessoal. Na época de Jesus, existiam também pessoas que pensavam assim, também em nossos dias, né? Muitos acreditam que ele era quem dizia ser, mas nem por isso se tornaram seus discípulos. O próprio Pilatos declarou 2 vezes a inocência de Jesus Cristo, né? A gente lê isso lá em João, capítulo 18, versículo 38, 19, versículo 4. Tiago afirma que essa espécie de fé demoníaca é um simples reconhecimento de uma verdade. Eles não chegam a temer, literalmente, mas sabemos que eles não são salvos. A fé salvadora vai além do intelecto, afirma Tiago, pois atinge a nossa vontade e nossas ações. Mas Tiago ele vai mais distante. Para provar que Tiago estava consolidando a sua doutrina, tal qual o apóstolo Paulo, ele vai falar de Abraão. Os versículos 20 a 24 vai falar disso. Então Tiago ele volta ao passado, né, para buscar o personagem do Antigo Testamento que ficou conhecido como pai de todos os que creem, ou seja, o pai da fé, conhecido por todos nós como Abraão. Interessante notar que é o mesmo homem de quem o apóstolo Paulo lança mão quando quer ensinar a doutrina da justificação pela fé lá em Romanos 4. Todavia, existe uma diferença crucial que precisa ser feita. Nós precisamos observar aqui. Quando Paulo se refere a Abraão, menciona Gênesis 15, de 1 a 6, quando Deus fez a promessa a Abraão. Creu no Senhor e isso lhe foi imputado, creditado para a justiça. Gênesis 15, versículo 6. Agora, quando Tiago cita Abraão como parte do seu argumento, ele menciona o homem que estava sendo provado por Deus, conforme Gênesis 22, e conclui: vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, esse texto fala de quando Abraão se decidiu levar o seu filho para oferecer como um holocausto para Deus. Os 2 escritores do Novo Testamento citam mesmo Abraão, mas Paulo está em Gênesis 15, na promessa, enquanto Tiago está em Gênesis 22, quando Isaac
era o cumprimento vivo e palpável da promessa. Em outras palavras, quando Abraão ofereceu o seu filho Isaque, mostrou com essa obra a sua fé em Deus. Tiago ele segue também e cita ainda Raabe, né? Veja que exemplo importante que ele cita no versículo 25. A história de Raabe ela é descrita em Josué, capítulo 2, versículo 1 a 21. E também é citada em Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Ela havia se convencido de que Deus vinha fazendo grandes coisas por Israel durante sua travessia no deserto. Olha o que ela declara perante os espias que estão ali guardados em sua casa. O Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A fé de Raabe é baseada, essa fé que ela tem, quando ela acolheu os emissários do Senhor e os fez partir para outro caminho. O autor aos Hebreus enfatiza a fé de Raabe, enquanto Tiago assinala as obras de Raabe, ou seja, as ações que Raabe fez em relação a acolher os emissários de Deus, os espias de Deus que estavam ali na terra e guiá-los por outro caminho, né? Então Tiago ele vai chegando a umas conclusões. Nós vamos ler separadamente os versículos 17, 24 e 26. Observe como esses versículos começam. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por a fé somente, não por fé somente, é o que Tiago está falando. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, versículo 17, Tiago cita uma frase. Assim também, versículo 24, verificais que, versículo 26, porque assim como. Queridos, aqui nós notamos que são palavras que exprimem conclusão. Significa que Tiago apresenta um relato racional da sua tese doutrinária. A fé sem obras é falsa, inoperante, estéril e morta. Uma pergunta: como você vive a sua fé? Como nós vivemos a nossa fé? Se a sua fé e a minha fé é só de palavras, servindo apenas como justificativas e títulos, é hora de começar a agir. O primeiro passo é fazer como Abraão e Raabe, sair da zona de conforto e entregar nas mãos de Deus ações de valores. O crente que tem fé, ele traduz essa fé em ações para com os seus próximos. Lembre-se de que a indiferença é uma marca da fé morta. É isso que Tiago está afirmando. Então, o que significa isso que nós acabamos de explicar? Podemos responder a pergunta acima como as seguintes afirmações. Obras não produzem fé, mas a fé produz obras. E as obras confirmam a fé que nós temos em Jesus Cristo. A questão aqui, queridos, não é a opção entre fé e obras, mas é entre a fé viva e morta. Se a nossa fé é viva ou se ela é morta. Se ela está dinâmica em nós, através de ações, ou se nós estamos mortos, como diz Paulo, nos nossos delitos e pecados. Ou seja, Tiago afirma que a nossa fé faz com que tenhamos ações. Tiago nunca afirma que as obras podem salvar, mas sim que a fé genuína e viva que habita em nós sempre redundará em boas obras.
Nós ouvimos muito que alguns acham que o ensino de Tiago contraduz o ensino de Paulo acerca da justificação pela fé. Todavia, eu quero apresentar um quadro para você que ele vai trazer algumas comparações entre um autor e outro que nos vão esclarecer melhor o que nós estamos falando nessa manhã. Por exemplo, Paulo rejeita as obras sem fé. Tiago rejeita a fé sem obras. Paulo nega a eficácia das obras antes de você se converter. Antes de você se converter, Paulo nega que as obras sirvam para que você seja salvo. Enquanto Tiago apela à necessidade de obras depois da conversão. Depois que você adquiriu a fé em Jesus Cristo, suas fés se transformam em obra, em ações. Paulo declara como alguém é justificado. Tiago enfatiza como alguém deve viver depois da justificação. Paulo confirma a declaração por Deus da retidão, da nossa retidão diante dele, diante de Deus. Enquanto Tiago trata da demonstração de nossa retidão. Então vejam aí que essas diferenças são diferenças que realmente explicam o que os dois estão nos ensinando. E nós não temos que fazer opção um pelo outro. Temos que aceitar o ensino dos dois, porque eles se completam e não se contradizem. Quando somos confrontados com a doutrina da salvação pelas obras, temos que chamar o teólogo Paulo. Entretanto, quando somos confrontados com a doutrina da salvação pela fé, nós temos que chamar o teólogo Paulo. Entretanto, quando somos confrontados pelos que acham que as obras são desnecessárias ao cristão, temos que ouvir o pastor Tiago. A fé viva em Jesus Cristo, além de nos garantir vida eterna com o Senhor, se de fato somos salvos pela graça, é hora de divulgarmos essa graça por meio de obras que demonstrem a nossa salvação. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos nesses ensinamentos? Que desafio há para nós nessa lição? Será que nós aprendemos algo novo? Há neste texto alguma proposta para mudarmos algo em nossa vida? Talvez a pergunta-chave aqui ainda seria essa aqui. Qual a diferença que a fé em Jesus Cristo faz na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor? Gostaria de concluir nesta manhã com os irmãos falando que por toda a epístola de Tiago fica claro que o problema dos irmãos destinatários e talvez até o nosso problema de hoje não era a chamada que os nossos homens entendidos aí, historiadores, comentaristas bíblicos falam que é a ortodoxia, doutrina correta. Mas seria a ortopraxia, que é a prática correta. Então, como que nós compreendemos isso? Vamos resumir aqui. Os leitores de Tiago e até mesmo hoje, hoje em dia, nós não temos problemas com o crer. Nós cremos, nós temos fé em Deus. Mas nós temos problemas no fazer. E era esse o grande problema que Tiago está levantando aqui. Fé nós temos. Agora essa fé se traduz em ações, em obras para com o nosso semelhante. Este é um desafio para todos nós, que enfatizamos tanto a salvação pela fé em Cristo Jesus. E constantemente nos esquecemos que nossas obras são por demais importantes. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do seu corpo. Para terminar, nós podíamos fazer a seguinte aplicação para nós. Nós devemos saber estabelecer uma relação entre fé, obras e salvação. Devemos sentir, interessar-se por exercitar mais a fé por meio das obras. Devemos agir, planejar meta para colocar a fé em prática durante o nosso viver como cristão, diariamente. Que o Espírito Santo aplique estes ensinamentos em nossa vida, na prática. Que tenhamos todos um abençoado dia em nome de Jesus. Amém.